Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus. E aí, vamos para mais um vídeo? Gente, como eu passei para vocês aí nos vídeos anteriores, né, produzindo aí as bases do tapete Sara, eu falei para vocês que eu ia estar trazendo aí de 4 em 4 tapetes, né? Então, eu trouxe aqui, olha, uma base no caramelo, uma no marrom chocolate, uma no bege, né? Vocês podem até ver aí que tem 2 tons de bege aí, porque eu utilizei as sobrinhas, gente. E uma no marrom café, tá bom? Coloquei ali, ó, alguns cones, né, que eu vou estar utilizando. Não coloquei certinho, tá? Tipo assim, ó, aquele vai pra esse pra esse, porque eu vou utilizar de tudo um pouco nesses tapetes aqui, entendeu? Porque assim, eu tô com um pouco tons de marrom aberto, né? Eu até achei que eu tivesse mais, mas eu não tenho. Então, assim, até esse cone aqui, gente, olha, ele é fio 8. É o único fio 8 que eu tenho e eu vou utilizar porque eu quero já eliminar ele, porque eu não tô trabalhando mais com fio 8. E olha pra vocês verem, né? Esses dois vieram com lote, com a variação, né, no lote. Aquele, gente, é marrom café. Até esse daqui, ele veio junto, ó, do mesmo lote. Só que esse aqui veio um pouquinho mais marrom. E aquele lá já veio mais preto, né? Bem black mesmo. Até que tem uns pelinhos, umas penugem aqui. Depois, a hora que for crochetar, eu vou tirando. E aquele ali é um marrom chocolate. Só que ele veio muito claro, gente. Ó, você vê, ele veio tipo um marrom claro mesmo, um camurça, né? Algumas marcas, ele é até conhecido como, acho que é camurça mesmo o nome. Então, assim, que ele veio mais clarinho, porque era pra ele ter vindo nesse tom aqui, gente. É até da mesma marca. Acho que esse aqui é do Barbante Pires. Ou é da FFA, mas eu acho que é do Barbante Pires. E era pra ter vindo nesse tom aqui, ó. Ele veio bem clarinho. E aí ele ficou ali parado, porque, né, fio 8, eu parei de utilizar o fio 8. E aí eu vou estar utilizando aqui nessas bases também, tá? Esse daqui é a cor areia. Esse aqui tem um rótulozinho aqui dentro. Esse aqui eu acho que é do Cadore. Deixa eu ver. Gente, olha, Cadore. Cadore. E a cor dele. Vamos achar. Tá bem escondidinho ali, gente, olha. Cor areia 797. Mas já faz tempinho que eu comprei, gente. Então, às vezes nem tem esse lote aqui mais. Aqui, então, a cor areia, tá? Eu vou estar utilizando essa cor areia. E eu pulei, né, gente, uma cor aqui, ó. Esse aqui é o CAC. Aqui não tem etiqueta, mas eu acho que ele é do Barbante Pires também. O CAC, aqui marrom café, marrom chocolate, areia. Essa aqui é uma bolinha de um tom de bege, também não sei de que marca que é. E esse daqui que é o marrom café da Euro-Roma, tá? Olha, gente, eu gosto desse tom de marrom, desse. Porque ele não é nem pretão demais e nem claro demais. Eu gosto de trabalhar com esse tom de marrom. Daí tem essa sobrinha aqui, eu vou estar utilizando, né? E aí, gente, eu venho mostrando pra vocês. Como eu falei, vou fazer um tapete por dia, né? Ainda vou ver ainda com qual das bases eu vou iniciar. Mas aí eu vou mostrando pra vocês no decorrer do vídeo como vai ser a produção. Deixei aqui minha balancinha aqui, porque, gente, aqui tem umas bolinhas, olha. É pequenininho, ó. Com sobrinho de marrom de caramelo, ó. Tem essas aqui de marrom. Só que assim, gente, pouquinho que tem, ó. Tem coisa assim olha, aqui ele tem 27 gramas. Essa aqui acho que mais de 30, essa que eu pesei, peraí. Ó, essa tem 31. Então, assim, às vezes eu vou ver ainda como vai ser o decorrer da produção. Mas, às vezes, se eu for fazer uma carreirinha de destaque, que dê somente uma carreirinha, aí eu vou utilizar também alguma dessas bolinhas. Então, eu vou deixar aqui a balancinha aqui do lado, porque daí eu vou pesar, né, gente, pra ver certinho se dá pra fazer a carreira, né? Então, é isso. Eu vou pegando aqui nessas peças aqui. E, como eu falei pra vocês já, né, vou fazer de uma em uma, e aí eu faço uma e venho mostrando pra vocês no decorrer do vídeo como vai ser a produção, tá bom? Gente, tô aqui com a minha segunda base, né? Aqui eu tô fazendo algumas carreirinhas aqui na cor CAC. Peguei a base aqui no tom marrom café e tô fazendo aqui algumas carreirinhas no CAC. Esse aqui eu já finalizei, né? Ontem eu nem vim mostrar pra vocês, eu fiz esse aqui na segunda. Hoje é terça-feira. E aí eu vou finalizar esse, né, daqui a pouco. Eu acho que eu vou estar pondo um marrom café. Aqui, gente, tá com outra corzinha, ó. Porque faltou um pedacinho, eu tive que completar.
como é tapete com sobrinha, eu acabei completando com esse tom de marrom café de lote diferente mesmo. Mas é por conta de ser sobrinha, né, gente? Eu não tinha outro dessa cor. Aí eu vou fazer aqui mais algumas carreiras, eu acho que mais umas 2 carreiras nesse caque, e aí depois eu já vou vir com, eu acho que eu vou fazer num marrom café, né, o restante do bico. Eu tô indecisa ainda, mas eu acho que vai ser o marrom café mesmo. Então aqui eu já fiz 3 carreirinhas e vou fazer mais 2. Tive que fazer algumas adaptações aqui, né, aumentar a carreira, mas e depois eu mostro pra vocês direitinho como que foi, tá bom? Gente, vim aqui rapidinho atualizar vocês, aproveitar que a minha máquina parou, senão vai ficar fazendo barulho no vídeo. Aqui eu tô com essas 2 bases, né, pra fazer. Já tô aqui, ó, com 2 tapetinhos prontos. E aí, gente, que eu queria mostrar pra vocês, ó, desse aqui, ó, no tom de chocolate, sobrou esse. E tá com uma quantidade boa de gramas, olha, dá pra fazer ainda algumas carreirinhas, olha, tá com 54. Então, dependendo aí do que eu for fazer, dá pra fazer até 2 carreirinhas aí, acho que 2, 3, eu acho que às vezes pode ser que falte, mas 2 eu tenho certeza que dá pra fazer. E aí o que eu queria mostrar pra vocês, mexendo ali nas minhas sobras, eu achei também, ó, esse resto de caramelo. Esse caramelo e esse aqui que é o nude, né? Que também fica bom também com o marrom. Ele é mais rosado, mas ele fica bem bonito, né? Com tom de marrom. E aí eu achei também esse telha. E aí eu acho que eu vou acrescentar esse telha aqui junto também com alguma dessas produções aqui. Eu ainda não sei ainda qual base agora eu vou dar início. Eu acredito que seja essa no bege, tá? Mas então é isso. Era só mesmo pra mostrar pra vocês que eu achei mais essas 2 cores que eu vou estar acrescentando, tá bom? Gente, voltei aqui com as minhas peças já finalizadas, tá? E ficou assim, maravilhoso essas combinações, gente. Ficou perfeito. E assim, foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. É um modelo que vai estar, sim, entrando no meu catálogo, porque ele é muito rápido, fácil e econômico, gente. Ele é muito econômico, tá? Aqui, gente, eu não lembro se eu cheguei a falar pra vocês no começo do vídeo que eu estava pensando em colocar aquele bico que é somente a correntinha e faz pontos altos, tá? Eu ia fazer esse bico, mas por conta de não tá ganhando no comprimento, porque o tapete tava ficando muito pequeno, né? Mais pequeno do que eu imaginei. Eu resolvi colocar o bico, né, original aí da videoaula, né, lá da Sara, que é esse com picôzinho. E, gente, eu fiquei apaixonada, porque olha aqui, a delicadeza desse biquinho. Nossa, ele é muito lindo. Bem simples, bem fácil, né, apenas 2 carreirinhas, mas muito delicado, gente, muito delicado mesmo, tá? Então, como eu falei pra vocês, comentei aí, né, os tapetes não tava, gente, ganhando tamanho, não tava. Fiz aí algumas modificações aí, né, da videoaula, pra poder ganhar aí um pouco no comprimento, porque, gente, eu queria tapete de 70 centímetros, ou até que passasse dos 70, mas não chegou não, fiz o máximo que deu pra chegar mais próximo possível, pra não ficar muito pequeno, tá? Então, vou estar mostrando pra vocês aqui as combinações de cores, tá? Já tô aqui, ó, com a minha balança e a minha fitinha pra mostrar pra vocês o tamanho e o peso de cada peça. Já tenho, né, a minha peça favorita aqui, né, aqui me conquistou. E aí depois vocês colocam pra mim nos comentários qual foi a combinação que vocês mais gostaram, tá bom, gente? Não vou nem cortar o vídeo nem nada, vou aqui, ó, juntar aqui as peças, tá? Pra não tá tendo muito recorte no vídeo, vou fazer assim mesmo, tá? Vou puxar pro lado. E a primeira que eu vou estar mostrando pra vocês é essa, tá? Olha pra vocês verem, o caimento é perfeito. Deixa eu ver se tá bem centralizado pra vocês, deixa eu ver. Aí, vou puxar aqui, que se vocês quiserem tirar um print, né, dá pra tirar. Aí, gente, o caimento tá perfeito. Tem ali mesmo a marca da dobradura, né, gente? Porque eu dobrei, então tava um por cima do outro, acaba ficando marquinha mesmo. Mas esse aí se assenta, tá? Porque o caimento tá perfeito. Como eu falei pra vocês, né, na questão do comprimento, eu fiz aqui com 9 bloquinhos, gente. Porque a maioria dos tapetes que eu vi com 9 bloquinhos estava, assim, chegando nos 70 centímetros. Alguns até passando. Só que os meus pontos estão muito apertados, gente. Isso que eu tô usando a agulha número 4, tá? E aí eu fiz com 9 bloquinhos. Na videoaula que eu segui foi o da Sara Crochê mesmo, e ela fez com 6, utilizando a agulha 4,5. E se eu não me engano, o tapete dela lá ficava em torno de 63 centímetros, tá? Só que como eu queria maior, fiz com 9, tá? E aí o que foi, né, a diferença que eu fiz aqui? Além de eu ter aumentado, né, da videoaula, que o dela era com 6, eu fiz com 9. Aqui nas carreiras, gente, o dela, ó, vem aqui finalizando, ó, com 2 carreiras de bloquinho de 2 pontos altos e 2 de 3 pontos altos. E aí, o que eu fiz para ganhar no tamanho? Aumentei mais 2 carreiras de 3 pontos,
pra ganhar um pouco no tamanho, porque senão meu tapete ia ficar ali em torno de 62, 62, 60, meu Deus do céu, hoje não tá saindo, 62 a 63 centímetros de comprimento. Saiu, gente, nossa, não tá querendo sair o 63 não. E aí, como eu falei pra vocês, eu queria fazer aquele outro biquinho, mas aí eu coloquei o biquinho da viola mesmo, porque aí o picô aqui, gente, querendo ou não, você acaba ganhando, né? É pouquinha coisa, mas já ganha no tamanho, né, com esses picôs aí. Então, gente, eu tive que fazer essa modificação pra poder ganhar aí no tamanho, tá? Eu vou mostrar pra vocês, não ficou ainda do tamanho que eu queria, tá? Porque eu queria que chegasse nos 70, né, ou então pelo menos uns 68, 69, mas a maioria dele, ó, esse aqui, gente, ficou com 67 centímetros. 67 por 46. Tá faltando que é 2 milímetros para 46, 46 centímetros. Esse ficou com 67 por 46, tá bom? O peso, gente, vou pesar aqui. Acho que eu vou pesar de um em um e depois eu peso tudo pra mostrar pra vocês quanto que foi, né, que eu crochetei. Aí o peso, lembrando que esse caramelo tem fio 8, tá? É fio 8, ó, 302 gramas, 301. Passou de 300, mas é porque ele tem, né, esse fio 8. Não falei pra vocês as cores, né? Deixa eu só reforçar pra vocês rapidinho as cores. Aqui é o caramelo, aqui é um tom de bege, algumas marcas é o café com leite, marrom café, esse marrom café eu sei que é da Euroroma. Outro tomzinho de caramelo, não é o mesmo, né? Esse aqui era só uma bolinha, gente, que eu tinha e deu pra fazer essa carreirinha nesse detalhe, ficou bem lindão aqui. E voltei de novo, né, com o marrom café, tá bom? Não vou fazer nem corte, gente, no vídeo. Vai ser bem diretão aqui pra vocês, tá bom? Olha, mais uma combinação. Ó, gente, o caimento é perfeito. Fica ali somente as marcas mesmo aqui da dobradura, tá? Deixa eu ver se tá centralizado, tá certinho. Aí, gente, aqui é aquelas cores que eu mostrei pra vocês que eu achei, que tava escondida lá, que é o caramelo e o telha. Coloquei e ficou perfeito, gente, essa combinação. Ai, gente, eu amo o caramelo e o telha. Eu acho, assim, coisas, assim, perfeitas. E aqui, igual eu falei pra vocês, sai muito tapete em tons de marrom. E tapetes escuros, com a base mais escura, aqui sai bastante pra mim. A pessoa não gosta muito de base clara no crook, não, gente. É difícil quando sai, o pessoal não gosta muito, não. Então, aqui foi a mesma coisa, né, a gente fiz aí o bloquinho, né, 9 bloquinhos, fiz as 2 carreiras de aumento, coloquei esse biquinho aqui todo lindão, né, que tá perfeito. Aqui é um tom de marrom chocolate, caramelo e o telha, tá? Esse telha aqui, gente, é o telha do Barbante Pires, tá? Era um resto que eu tinha do Barbante Pires. Esse eu sei que é do Barbante Pires, tá? Vou medir pra vocês. Esse aqui também, vamos ver. Mas eu acho que esse aqui também deu 67. Ele não chegou, não. Cadê? Deu um pouquinho mais pra cá, pra não ficar tudo. Olha, gente, esse ainda faltou um pouquinho pra 67. Vocês acreditam? Ó, se eu for pegar nesse picôzinho aqui, ó, nesse aqui, dá 66,5. Falta ainda um pouquinho pra 67. Então, assim, ia ficar muito pequenininho se eu não tivesse colocado, ó, 45 centímetros. Então, deu vou colocar 66, né, gente? 66 por 45. Então, assim, ficou assim, pequeno, gente. Se eu não tivesse colocado essas 2 carreiras, ele ia ficar menor ainda. Então, assim, nos próximos que eu for fazer, ou eu vou fazer com 12 carreiras, não com 12 carreiras, com 12 bloquinhos. Olha, esse foi todinho com fio 6, tá? Esse não tem nenhum fio 8 e ficou com 273 gramas, gente, muito econômico. Os outros vão passar, assim, de 300, mas porque tem fio 8, gente. Mas ainda assim, é muito econômico, porque o fio 8, ele é mais pesado mesmo. Mas olha pra vocês verem, somente com fio 6, essa não tem fio 8, 272 gramas. E um tamanho até assim, mediano, né, gente? 66, 67 centímetros, né? Então, assim, dá pra aproveitar bastante, né? Aí as sobrinhas, né, que a gente tem. E fazer aí muita peça bonita, econômica, né? E lucrar, né? Com os cones aí que estão abertos. Olha, gente, essa combinação, desculpa, gente. Essa combinação, esse é aquele tom de marrom café que eu falei pra vocês lá, que ele veio bem black, né? Aqui tá a marquinha de dobradura, gente, mas não tem o que fazer, não. Fica mesmo, né? Não adianta. Aí esse é aquele tom de marrom café que eu falei pra vocês, que ele veio bem escuro, mas assim, fiz a combinação com o caque,
que é mais acinzentado. E eu achei assim que casou perfeito os dois tons, né? Eu gostei bastante da combinação do caqui com esse tom de marrom café. Aí aqui é outro tom de marrom café, né? De outro lote. Como eu falei pra vocês, o caqui era do Barbante Pires e o marrom café. E ficou, né, essa coisa linda aí. Bem lindão também, né? Dessa vez vai ter bastante opção aí de essas mais escuras, né, para minhas clientes. Olha, gente, esse já passou um pouquinho. Deixa eu ver. Ah, não, deu certinho, ó. 67 centímetros. Deu 67 centímetros por 48, gente. Olha, esse já ficou mais largo. Ó, 48 centímetros. Então também vai um pouco da espessura do fio, né? E se eu não me engano, eu acho que esse aqui é fio 8. Eu acho que é, mas que tá mais grossinho. Esse também é fio 8. E esse fio esse caca aqui também, ele tá com uma espessura um pouco mais grossa. Porque ele é da Barbante Pires, e geralmente do Barbante Pires a espessura é um pouco mais fina, não é muito grossa. Aí, ó, 314. Mas aquele marrom da base é fio 8 mesmo. Então, 314 gramas, né? Bem econômico também. E, gente, vamos para a quarta combinação, a minha preferida, que simplesmente eu fiquei apaixonada. Se fosse para eu tirar para mim, eu ia pegar esse para mim, porque eu amo esses tons assim, ó, de bege com caramelo. Ai, gente, eu sou apaixonada. É muito lindo. E aqui, gente, eu utilizei também, olha, o caqui. E parece... Não, gente, não é o caqui não, tô delirando, achei que era o caqui, esse mesmo não é não. Esse é aquele tom de marrom, que eu falei pra vocês que veio no marrom chocolate, só que veio nessa tonalidade mais clara. Ele é até fio 8, tá? E, gente, casou demais, né, aqui junto com o bege e com o caramelo, ficou perfeito. Pra mim, é o meu preferido. Se fosse pra eu pegar pra mim, seria esse. Porque ficou bem lindão mesmo. E, gente, eu acho que esse foi o que ficou maior, se eu não me engano. Mas eu acho que já é por conta do fio 8 também, tá? E é nada, ficou com 67. Aí, gente, que daí ele descansa, né? Querendo, ó, 67 certinho, cravado. Ai, gente, mal falar pra você, foi uma loucura. Ó, 47 centímetros, foi uma loucura pra eu poder fazer e conseguir chegar nesse tamanho. A gente tava ficando desesperado já, porque eu não queria tapete pequenininho, gente. Queria não, queria maior. Agora, nos próximos que eu for fazer, eu vou colocar aqui 10 bloquinhos 11. Eu vou ver, mas eu acho que se eu colocar 11, daí vai passar, né, dos 70 centímetros. Eu acho que sim. Então, da próxima eu vou fazer aqui ou com 10 ou com 11 bloquinhos, né? Ou então mudar o bico, colocar um bico maior. Aí ele passa, né, gente, dos 70 centímetros, ou chega nos 70, né? Ai, gente, mas eu achei, assim, muito bom trabalhar com essa peça. Se vocês ainda não fizeram, façam, né? Porque é um modelo, como eu falei pra vocês, rápido, porque não tem a hélice aqui pra fazer, somente bloquinhos. Você só tem que, né, tomar cuidado aqui nessa parte, né, da hélice aqui pra colocar os aumentos e as diminuições no lugar certinho pra ele não ficar torto. Mas, assim, é bem fácil. Você fez o primeiro, o segundo vai, ó, bem rápido. Você já sabe certinho aonde colocar. E assim, como eu falei pra vocês, é muito rápido, econômico, dá pra vocês utilizarem aí as sobrinhas de vocês, né? A gente trabalha com encomenda, tem muito cone aberto, então dá pra gente aproveitar, assim, bastante, né? Então, gente, vamos colocando aí pra mim qual foi o preferido de vocês. Eu nem pesei aqui, né? Vou pesar, né? Eu já tô querendo finalizar o vídeo sem pesar aqui pra vocês. Ô, mãe doida. Olha, esse foi o que ficou mais pesado, mas é porque eu utilizei mais fio 8, né? Porque os outros eu usei somente na base, e esse eu fiz mais carreiras. Então ele ficou com 331, né? Por conta do fio 8. E ao todo, gente, que eu crochetei foi... Deixa eu colocar aqui, ver se não vai cair. 1,216 kg crochetados, tá? E, gente, e essas foram, né, as 4 combinações aí do tapete Sara. E já deixa pra mim nos comentários, gente. Se você gostou, né, da primeira combinação aqui nesse tom de marrom café, deixa pra mim aí o número 1 com um coraçãozinho marrom. Se você gostou dessa aqui no telha, deixa o número 2 com um coraçãozinho laranja. E se você gostou dessa combinação aqui de marrom café com caqui, deixa o número 3 com um coraçãozinho cinza. E se você gostou desse lindão aqui também, que eu também fiquei apaixonada, deixa pra mim o número 4 com um coraçãozinho amarelo, tá bom?
E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, se inspirado muito, né, nessas combinações aí. Vou estar já me programando para trazer para vocês mais 4 combinações, porque, como eu falei, vão ser 16 combinações. Já vou estar me preparando para fazer as outras 4, né? E assim que eu terminar, já trago para vocês aqui se inspirarem também. Então, eu espero vocês aí nos próximos vídeos, tá bom, gente? Beijos, fiquem todos com Deus.